Pela parte, vereador Dr. Leandro. Tanto é que, quando eu utilizei da tribuna, qual o comentário que eu fiz? Vossa Excelência, até como advogado, votou numa emenda sabendo que era inconstitucional. Sim. Fica difícil, porque da tribuna eu só fiz a exposição de tudo aquilo que eu queria e aquilo que eu estudei. Eu não obriguei nenhum de Vossas Excelências a votarem no projeto. Não pedi para ninguém. Não pedi para ninguém. E, de forma populista, Vossa Excelência pode ter certeza que eu nunca utilizei da educação, todos os senhores aqui, professores, professoras, educadores. Aliás, se não foi para beneficiar a educação, eu não tive lá para pedir voto. Vocês podem ter certeza disso aí. Não utilizei de projetos que estão lá dentro para fazer requerimento aqui. De projetos que estão lá dentro, como o Sorrindo na Escola, que Vossa Excelência votou. Que Vossa Excelência votou. Só Vossa Excelência votou contra? Eu votei a favor também. Ah, bom. Só que, pelo conhecimento de Vossa Senhoria no mundo jurídico, é por isso que eu estou falando para Vossa Excelência, e de maneira alguma teve alguma ação, algum populismo nessa emenda, senão não estavam os senhores e as senhoras aqui. Não, Vossas Excelências aqui não teriam aprovado. A intenção foi boa, a discussão está havendo, tanto é que está até extrapolando, está chegando nos servidores públicos, sem ser do quadro magistério. Então, utilizar a tribuna e falar que é um populismo é atacar a minha pessoa, que eu não tive, pode ter certeza, esse objetivo. Vossa Excelência foi infeliz, porque, através dessa emenda, ocorreu toda essa discussão. Respeito a opinião de Vossa Excelência. E Vossa Excelência respeita esse vereador aqui. Você pode ter certeza, Leandro, que eu nunca fui na tribuna e dizer que um projeto seu é populista. Você pode ter certeza que Vossa Excelência já deve ter apresentado projetos aqui que teve discussão que a gente roubou parecer. Mas pode concluir, senhor. Pode ter certeza disso aí. Então, eu quero deixar, porque hoje parece que quem está errado tudo aqui é o Paulo Correia. Vossa Excelência pode ter certeza. E outra, vou contar um detalhe. Prevalece o veto. Aí o prefeito tem condições de estar atendendo todo mundo, até o quadro do pessoal de apoio. Vossa Excelência pode estar cobrando isso aí, porque aí ele pode atender sim. Pode atender sim. Porque gasto com pessoal não precisa saber se é adicional ou não. Pode se gastar com um grupo de apoio. Obrigado. Vereador, eu tenho um tremendo respeito a Vossa Excelência por todo o histórico político de Vossa Excelência. Mas eu confesso que Vossa Senhoria não ouviu o que eu disse, ou se ouviu, não entendeu. Porque eu disse que nós, não disse o senhor, nós, vereadores, estamos tendo a atitude de aprovar projetos populistas, emendas e projetos. E aí, eu me autocondeno junto com nós, vereadores. Nós, a casa, os 11. Não disse que Vossa Senhoria fez populismo com a vossa emenda. Pelo contrário, estou nos autoculpando por toda essa situação. Pois não, vereador. Vereador Leandro, eu fico meio assim, sem jeito também, porque eu nunca dei um voto por populismo. Nunca votei nenhum projeto considerando que é populismo, por demagogia. Então, eu acho que Vossa Excelência tem que restringir um pouco mais. Não é? Eu vou dizer para Vossa Excelência... Posso ter votado, posso até ter votado equivocadamente. Eu não gostaria de fazer esse equivocadamente. comentário, mas vou fazer um comentário. Vossa Excelência apresentou um projeto aqui na casa que nós demos pela tramitação normal, constitucional. O vereador Francisco apresentou um projeto, aqui eu não tenho que defender ele, mas ele apresentou um projeto que nós demos pela inconstitucionalidade. E depois de muito tempo nós tivemos que rever o posicionamento. Não, agora eu já dei a palavra, só para... O senhor está Não, você não quer entrar nesse mérito. Eu só quero dizer o seguinte, se eu votei
em alguma coisa, eu tenho o direito de errar também, né? Mas eu no caso concreto não errei, certo? Certo. Mas eu tenho o direito de errar. Nem por isso Senhores eu voto no vereadores, populismo. Vamos nos certo? ater ao veto, vamos à discussão do veto. Nobre vereador, vamos acabar com essa celeuma. Vamos, ao adiantar da hora, pelo amor de Deus. Vamos respeitar os professores que estão aqui. Vamos acabar com isso. Me causa estranheza, presidente, o senhor desconhecer, tem hora, o regimento. Se eu tenho tempo, o senhor tem que deixar eu usar a tribuna. Que mania que o senhor tem de interromper. Mas, só para dizer, na questão, viu, vereador Eripinho, que realmente hoje nós estamos votando nesse veto. Esperamos aqui que haja realmente o cumprimento dos compromissos que foram aqui ventilados. O líder do prefeito, o vereador Cipriano, veio até a tribuna, se comprometeu. Esperamos que esse projeto, esse plano de carreira seja encaminhado à casa. Já foi dito que seria encaminhado em uma semana. A própria Mara já nos disse que estaria pronto, que teria condições de ser encaminhado em uma semana, em 10 dias, já se passou para 15 dias. Esperamos que ele chegue à casa de uma forma completa, para que nós possamos aprová-lo o quanto antes, discutirmos aquilo que for de melhor para vocês, servidores, educadores da rede municipal e todos aqueles funcionários que englobam a educação. Esperamos que agora, com a manutenção do veto, que o projeto seja encaminhado nessa casa agora para complementar, para contemplar todos os funcionários da rede municipal da educação. Porque da mesma forma que nós estamos mantendo o veto, deixando de fazer o repasse para os educadores, deixando de acrescentar o repasse para aqueles funcionários que participam da rede municipal de educação, sobre a promessa de vir um plano de carreira que venha agora completo. Esperamos que ele venha para atender o anseio de todos os funcionários da rede da educação. Obrigado, senhor presidente. Você vai parar, Guilherme? Com a palavra, vereador Guilherme Henrique de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, professores e funcionários da educação, barretenses que nos acompanham através da TV Barretos, eu quero dizer, primeiramente, vou ser breve, com relação à inconstitucionalidade, muito foi falado aqui, doutor Otávio, com palavras bonitas que me antecedeu. Com relação à inconstitucionalidade, eu não concordo. Para mim, não é inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. Se quiserem discutir isso depois, se for na justiça, isso é outra história. Já tem decisões do STF, inclusive dizendo que vereadores, ele não poderia fazer o projeto, mas emendar um projeto que vem do Executivo para esta casa, ele tem todo o direito. Então, neste ponto, não é inconstitucional. Foi importante toda essa discussão, o vereador Paulo Correia, como você mesmo disse, Vossa Excelência disse, porque abriu-se a discussão para a educação, professores e funcionários. E o que fica de tudo isso é que nós precisamos, sim, do plano de carreira do magistério, mas nós precisamos de uma valorização de todo funcionário público municipal. Seja ele da educação, da saúde, da promoção social, seja ele os serviços gerais, seja ele o professor, seja ele o médico, o administrativo da prefeitura, o funcionário do protocolo. E eu escuto alguns vereadores falando aqui, eu venho brigando, né, entrando e saindo, eu venho brigando desde 90 e não sei quanto para o plano de carreira. Se até hoje não conseguiu, até hoje. Então nós precisamos de ações concretas. O plano de carreira do magistério virá agora, porque tenho certeza que o veto com certeza será mantido, mas nesse plano de carreira pode sim, e basta a administração querer, que o funcionário e o grupo de apoio, da educação, também seja contemplado nesse plano de carreiras. E não só da educação, mas também estendido a toda a prefeitura. Basta querer, são prioridades. Como eu vi o Leandro ali dizendo, quem tem a caneta tem o poder. Se tiver uma mobilização e tiver vontade política de se fazer, com certeza isso será feito.
Já vi diversas vezes outras prefeituras passando seus projetos na velocidade que queria, no dia que queria e da forma que queria. E nós mesmos aqui já aprovamos dessa forma. E já vi também, muitas vezes, serem engavetados de uma forma que a população não ficasse sabendo. Aqui hoje nós temos a TV Barretos transmitindo até esse horário, acho um marco histórico, e faço aqui um pedido e um apelo para que isso aconteça mais vezes, pois no ano de 2009, nesta mesma casa, um projeto meu foi colocado para depois da meia-noite para que a população não ficasse sabendo, e dizia respeito ao funcionário. Como eu disse aqui semana passada, desconta-se 12% de tudo que vocês recebem. Hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e qualquer tipo de benefício. E na hora de vocês aposentarem, não se paga. Desconta 35 anos. E na hora de aposentar, paga o salário base. Mas disseram que era inconstitucional, que não se poderia fazer pela Câmara. Hoje, os funcionários que estão aposentando estão entrando na Justiça. Eu mesmo entrei na Justiça e ganhei em primeira instância já. O João Mulato está aqui e sabe disso. Então, a população precisa sim ficar sabendo do que está acontecendo e precisa participar mais. E como eu volto aqui a dizer, basta ter vontade. Nós poderemos sim fazer o plano, não só do magistério, mas de toda a educação e contemplar todos os funcionários. E eu também sou um funcionário da saúde. Né? Como vocês puderam ver, coordeno o Centro Municipal de Reabilitação. Todos os funcionários precisam ser valorizados. Os serviços gerais. Se não tiver um serviço gerais lá na minha unidade, eu não consigo ficar um dia fazendo atendimento. Vira um caos. Então, todos são importantes e têm que ser valorizados. Com certeza teremos o plano de carreira do magistério e vamos lutar e conto com esse vereador para que a gente inclua todos os funcionários, se Deus quiser, inclusive nesse plano que vem até agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais oradores, atenção, senhores vereadores, vamos colocar em votação o veto. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Mantido o veto contra os votos do vereador Paulo Correia, Francisco de Paula Silva, André Luiz Rezeque e Kiko Miziara. Não tem redação final, Nenê? Esse é direto, né? Tá. O veto será reencaminhado ao senhor prefeito para que tome as providências. Vamos agora dar continuidade à nossa sessão. Projetos em segunda discussão. Vamos começar a ordem do dia. O dia de terça-feira, né? Projeto de lei número... Atenção, senhor vereador Euripinho, projeto é de sua autoria. Projeto de lei número 190/2010, de autoria do vereador... Pedido de vice-vereador Leandro Anastácio, está em votação. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vista do Leandro Anastácio. Flávio, pegou? Projeto de lei 18/2011, de autoria do Olímpio Jorge Nabem. O Leandro Anastácio está pedindo vista, é regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Atenção, senhores vereadores, esse projeto acabou o prazo, nós temos que votá-lo hoje. É o veto do Lisen. Atenção, senhores vereadores. Eu peço a suspensão dos trabalhos por 3 minutos. Vereador Leandro Anastácio
Solicita a inversão preferencial do parecer do relator do membro da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade do projeto de lei complementar 24/2010, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o licenciamento ambiental municipalizado e da outras providências necessárias para aprovação. Maioria simples, convida o vereador Otávio Alves Garcia. O vereador Otávio Alves Garcia não exarou o parecer, mas irá se manifestar verbalmente. Licença ambiental. Só um instantinho, senhor vereador. Está pedido a inversão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, senhor vereador. É do licenciamento ambiental. Está com vista ao senhor. Pela normal tramitação, eu ratifico o posicionamento meu sobre a inconstitucionalidade. O relator e o membro da Comissão de Justiça e Redação apresentaram parecer pela inconstitucionalidade da matéria. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura do parecer regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o parecer pela inconstitucionalidade. Não havendo oradores. Não, vamos acabar, vamos aprovar esse projeto. Com a palavra, vereador Cipriano. Atenção, senhores vereadores, tem vereador na tribuna. Bom, senhor presidente, é só para manter o pedido votar pela constitucionalidade do projeto, porque o novo parecer fala que a manutenção do artigo 24 da Constituição e fala que nada inova na Lei Federal número 69/3881. Não, inova sim. A mesma lei nos determina que haja uma fiscalização municipal. E nós precisamos, em 2009, precisamos verificar também a deliberação do CONSEMA. No artigo 8º, né, dessa deliberação, fala: o licenciamento a ser procedido pelo município deverá ser restringir-se às atividades descritas em lei específica. Parágrafo único. Inexistindo lei específica, o licenciamento ambiental será realizado pelo Estado. É isso que a gente está tentando fazer, com que o município tenha uma legislação específica e que o município passe a fazer isso, a dar o licenciamento. E isso, com certeza, vai agilizar empresas em Barretos. Outra coisa importante que eu gostaria de alertar aos senhores vereadores: desse projeto depende a verba para o bosque municipal. Deste projeto depende também a verba para o bosque municipal, está dependendo. Então, eu estou solicitando, foi o que foi me passado. A Secretaria do Meio Ambiente, foi o que passou. Tá? Então, estou solicitando a votação no parecer do doutor Reginaldo, pela constitucionalidade, né? Volto, só para terminar, né, ser o mais breve possível, né? Para que o projeto seja votado o mais rápido possível também. Então, eu conclamo a minha bancada a votar no parecer do doutor Reginaldo, tá certo? Pela constitucionalidade do doutor Reginaldo, né? E conforme eu já expliquei, vários termos, inclusive a própria Constituição dá esse direito. Chega de emenda condicional, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, é 2 salários mínimos corrigidos. Quando o salário mínimo aumentar, é o preço do salário mínimo. Agora vou começar a ler todas. Está em votação o parecer pela inconstitucionalidade. Senhor vereador, se Vossa Excelência quer orientar. No parecer pela inconstitucionalidade, eu oriento a bancada e aqueles vereadores que entenderam o que a gente explicou a votar contra o parecer da inconstitucionalidade. Para que o projeto torne constitucional. Está em votação. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Como é que está o negócio aí? 5-5? 6-4. Vossa Excelência votou pelo projeto, pela constitucionalidade do projeto. Então o projeto segue a sua tramitação normal.
projeto segue sua tramitação normal. Agora vamos voltar no veto do ISQN. Veto total oposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar 17/2010, que declara os aspectos espaciais e quantitativos do fato gerador de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, relativo aos serviços de arrendamento mercantil, financeiro, leasing, de bens móveis e imóveis. Define a pessoa jurídica arrendatária como substituta tributária, institui a solidariedade passiva e cria obrigações acessórias para facilitar a apuração do imposto. Quórum necessário para a rejeição, maioria absoluta, com vistas ao vereador Leandro Preciação Anastácio, que não cesarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Tem que acabar isso hoje. É o veto. A Comissão de Justiça e Redação manifestou-se pela manutenção do veto. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o veto. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Vai discutir? Senhores vereadores, eu acho até engraçado esse veto. E o porquê que eu acho engraçado esse veto? Porque esse projeto foi exaustivamente discutido aqui. A única coisa que foi unânime, chegou uma hora de consenso entre todo mundo, seria a substituição tributária. Porque todo mundo já paga para o banco e depois vai cobrar novamente da pessoa. Eu até falei que tinha que ser mais rápido por causa do princípio de anterioridade. O professor Reginaldo explicou que não teria o princípio de anterioridade. Vetando ele integralmente, o município vai deixar de arrecadar pelo simples prazer de cobrar do cidadão novamente. Eu não estou entendendo o fato do veto ser total e nós vamos deixar de arrecadar o que pode arrecadar por causa da substituição tributária. Senhores vereadores, é simplesmente abrir mão, senhor presidente. Senhor vereador, eu gostaria que Vossa Excelência lesse o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Vou ler, Vossa Excelência recusou ler o mandado de segurança, mas eu vou ler o parecer, sim. Se Vossa Excelência não quiser, eu peço ao primeiro secretário que leia. Não, eu queria que lesse na hora correta, mas eu vou atender ao pedido de Vossa Excelência. Do prefeito ou do Lima? Ele que pediu a leitura? O Juninho que pediu. Da mensagem do prefeito? Leio. Com nossas cordiais saudações, servimos do presente para comunicar a Vossa Excelência que, com fundamento no parágrafo 2º, artigo 62 da Lei Orgânica, apomos veto total ao projeto de lei complementar número 17, de 4 de outubro de 2010, autógrafo 3 de 2011, que declara aspecto espacial e quantitativo do fato gerador do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, relativo ao serviço de arrendamento mercantil, financeiro, leasing de bens móveis e imóveis e define a pessoa jurídica arrendatária como substituto tributário e cria obrigações acessórias para facilitar a apuração do imposto. Por ser contrário ao interesse público, devido à supressão dessa casa de lei de vários dispositivos importantes que constavam da redação original, prejudicando seriamente a tributação do leasing em nosso município. Após a análise da mensagem encaminhada pelo chefe do Departamento de Receita, cópia anexa, esse Poder Executivo acolhe integralmente seus argumentos e conta com bom senso e ampla visão para o veto integral. Vou ler o do Lima agora. Vou pular, vou entrar só no coisa. Vários dispositivos importantes que constaram da redação original foram suprimidos, prejudicando seriamente a tributação do leasing em nosso município. A substituição tributária é um dos pontos que foram excluídos do projeto. Ou seja, não consegue cobrar do banco, cobra de novo da população. Que é isso, a única coisa que eu fico inconformado com esse projeto.
e no dia da aprovação todos os vereadores também assim se mostraram. A medida vem sendo utilizada por vários municípios e tem se mostrado eficaz. Claro, é mais fácil cobrar do cidadão do que do banco. Aliás, o mecanismo é aplicado por todas as esferas governamentais com enorme sucesso em termos de arrecadação. Ganha-se dinheiro, tira-se da população. A solidariedade legal também foi afastada, o que enfraquece os poderes de fiscalização. Ou seja, do banco nada, do povo tudo. Que é expressa pela responsabilização das agências bancárias locais pelo reconhecimento do ISS, que traria mais facilidades para a Fazenda em termos de lançamento da cobrança, inclusive da execução fiscal, que ocorreria em Barretos e não nas cidades arrecadadoras da sede. Outra supressão lamentável foi da multa em decorrência da não apresentação da declaração de faturamento. Ou seja, mais uma vez, só o cidadão que é penalizado. O banco continua na boa. Uma multa de R$5.000 para o cidadão. Ou seja, toda hora o cidadão se ferra. E agora, com veto total, o município se ferra, porque não vai arrecadar nada. Eu não estou entendendo esse veto. Na verdade, o que a Câmara fez foi simplesmente tirar, porque quando você faz um leasing, você já paga o ISS para o banco. O banco tem que recolher. Agora, a prefeitura não consegue brigar com o banco, ela vai cobrar de novo do cidadão e pôr o cidadão para brigar com o banco? Porque quando você faz um leasing, já está embutido no preço do leasing o ISS. A única coisa que essa Casa de Leis fez foi realmente dar ao contribuinte o direito de pagar uma vez só. Não, se o banco não pagar, ele ser penalizado. Porque ele vai estar pagando uma vez para o banco, outra vez, e ele que entra. Porque a parte hipossuficiente da relação é o consumidor, não o banco, não a prefeitura. Cobrar de novo do munícipe uma coisa que ele já pagou, porque a prefeitura não quer comprar briga com o banco, é brincadeira. A gente sabe que... O projeto que está aí é retroativo, André? Não, não é retroativo, não. Ele não retroage os últimos 5 anos? Hã? Ele não retroage. Ele retroagia, né? O projeto agora não. Então, se ele não retroage, não tem o porquê de ter isso... prejuízo, porque a pessoa vai fazer o financiamento, ela é obrigada agora a recolher, sim, não é? mas daqui para frente, vereador... Não, o que se torna inviável é receber o que está perdido. Não, o que eu acho que é inviável é daqui para frente continuar deixando de receber. Porque a prefeitura tem uma ação de 5 anos atrás tentando receber esse dinheiro dos bancos. Ótimo, ótimo. E está perdendo daqui para frente por causa de um veto. É uma aberração, senhor presidente. Está brigando tanto por dinheiro. Diz que não tem dinheiro para pagar o plano, que não pode a emenda do Paulo, porque senão não consegue fazer o plano. E aqui que é uma fonte de arrecadação para o município. Aqui é dinheiro para o município. Eu que sou oposição estou falando isso aqui, o município está perdendo dinheiro. Isso aqui está perdendo dinheiro do município. E a única coisa que está falando é por quê? Porque está tirando do cidadão direito. Senhores vereadores, eu só gostaria de esclarecer o seguinte, nós temos que tomar uma decisão hoje. Se for derrubado o veto, nós temos que promulgar essa lei, parte desta casa. Eu gostaria de ouvir aqui os nossos advogados, as pessoas que fazem parte da Comissão de Justiça, que que manifestassem. Senhor presidente, por mais favor, uma vez, para que não aconteça. Não, mais uma vez, o senhor simplesmente, me desculpa, mas toda vez que tem alguém na tribuna que não estava alguma coisa que não está agradando, o senhor entra e corta. Deixa a pessoa da tribuna falar, senhor presidente. Hoje está difícil. Eu já fui cortado, Leandro foi cortado, Francisco foi cortado. Todo mundo está falando alguma coisa, o senhor entra e corta, já põe o outro para falar. O vereador na tribuna é sagrado, senhor presidente. Segundo o regimento interno desta casa, o presidente não precisa de uma parte. Não precisa de a parte, mas não pode mandar os outros entrar no mesmo horário já dando parecer quando eu estou falando dentro do meu tempo. Meu tempo falo eu. Vossa Excelência tem todo o direito do regimento de interromper, falar, isso tem sim. O bom senso impõe certos limites. Agora, o senhor não tem direito algum de pegar e pedir para membro de comissão dar palpite no meio, de pôr quem dá a parte ou não dá a parte sou eu.
Quando eu estiver na tribuna, pelo menos é assim que prega o regimento. Então, eu não, todos nós. Então, vamos ter um pouquinho de respeito com quem está na tribuna, senhor presidente. Está faltando. Continuo mantendo meu posicionamento e gostaria que se manifestasse a Comissão de Justiça. E, por favor, conste em ata. Senhor presidente, obrigado. O senhor vai querer que a comissão se manifeste ou o senhor vai querer deixar usar a palavra? Suspensão dos trabalhos por 5 minutos. Senhor presidente, por 5 minutos vai ser inviável. 10 minutos, está em votação, favorável permanência na comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Professor Reginaldo, eu declino a Vossa Excelência para que faça o estudo no projeto em 10 minutos e dê o parecer para o vereador Juninho. Não, então, resolve isso aí. Gostaria... Não, eu quero, por isso que eu quero que anexe ao processo um parecer. Só, antes de suspender, só para esclarecer, a celeuma aqui, professor, é o seguinte, nós apresentamos algumas emendas, inclusive eu e o vereador André, questionando a questão, primeiro, da retroatividade, segundo, da responsabilidade do tomador do financiamento, ou seja, o munícipe. E terceiro, também isentando o intermediário, porque na maioria dos intermediários são as garagens financeiras que tem na cidade, que o projeto previa a responsabilidade do intermediário e do consumidor final. Todo mundo era o responsável. Na verdade, claro que o município ficaria mais fácil dele cobrar do senhor que fez o financiamento, ao invés de brigar com o banco. Então, a emenda foi para excluir essas responsabilidades e fazer com que o tributo seja cobrado única e exclusivamente do banco, da instituição financeira. Porque a instituição financeira ela já cobra o tributo do consumidor que realizou o leasing, e se nós, município, cobrar novamente dele, está tendo uma bitributação, que seria desleal fazer isso com o consumidor. Então, as emendas apresentadas por mim e pelo vereador André foi excluindo essa responsabilidade e deixando apenas com a instituição a responsabilidade de fazer o recolhimento. Agora veio o veto do prefeito com relação ao projeto, e ele está dizendo que se tornou inviável a cobrança da instituição. Ele dizendo isso, ele está renunciando à receita. Então, o que nós queremos é que haja um aclaramento com relação ao veto dele, no sentido de que, se nós derrubarmos o veto, pelo menos o município pode tentar cobrar da instituição. Se nós mantermos o veto, nem isso ele vai fazer. Ah, vai mandar outro? Está suspenso o trabalho para o parecer da Comissão de Justiça. Mas eu acho... o parecer, nós vamos ficar meio vago nessa questão. Porque depende da vontade do Executivo, não é da comissão, senhor presidente. Não é. Isso. O senhor me dá uma parte? O senhor, inclusive, me requereu, né? Sim. Eu vou tentar esclarecer a minha visão sobre esse assunto aí. Primeiro, a questão da substituição tributária é um instituto que está na Constituição Federal, né? Então, a própria União, os estados e municípios podem se valer da substituição tributária para poder facilitar a arrecadação de seus tributos. O Instituto em si não implica em aumento necessariamente em aumento de tributação, a substituição tributária. Apenas facilita a arrecadação. Quer dizer, o poder tributante, seja o município, o Estado ou a União, não aumenta a carga tributária, mas como facilita a arrecadação, eliminando a possibilidade, ou reduzindo bastante a possibilidade de sonegação, então isso proporciona um aumento da arrecadação. Então, a utilização da substituição tributária é perfeitamente constitucional, sem dúvida alguma. Não, mas eu estou explicando, André, não foi pedido para explicar? Desculpa, professor. Então, dá licença. Perdão. Desculpa, só de senhor interromper. Eu entendi. O que nós só queremos é uma posição, o senhor nos esclarecer se nós vamos votar contra ou a favor do veto. Então, é isso que eu quero dizer, ué. Tá bom. Desculpa. Pode continuar.
Então, a questão da substituição tributária é constitucional, mas foi vetada, né? O município, o executivo certamente entendeu que a não, vamos dizer assim, a aprovação desse instituto, que facilitaria a arrecadação, desfigurou o projeto, né? É isso que ele entendeu. E aí mandou mensagem, quer dizer, vetando, né? Vetou o projeto totalmente, justamente porque achou que essas emendas desfiguraram o projeto. Eu entendo o seguinte, que se o autor, que é o Poder Executivo, inicialmente ele queria a aprovação do projeto, mas se ele entende que as emendas desfiguraram o projeto, e de fato desfiguraram, e agora ele veta totalmente, ele está no direito dele vetar, não vejo qualquer problema nisso, né, em termos de constitucionalidade, certo? Agora, quanto ao mérito, é diferente, aí cada um vai ter que avaliar, certo? A recomendação para manter o veto. Eu acompanho a vontade do Executivo, ele que é o autor, mandou o projeto. Depois veta, eu acompanho. Eu acompanho a vontade. Não, só causou estranho, porque agora não vai conseguir cobrar de ninguém. Mas se ele considerou que desse jeito... Antes, pelo menos, conseguiria alguma coisinha. Não, mas se ele considera que dessa forma, como o projeto foi aprovado, não atende seus objetivos, eu posso... Não, mas se nós estamos eu tenho que concordar vetando a lei. Ué, antes o banco está recolhendo lá em Barueri. Que ele queria cobrar do povo. E eu, vereador André, isentamos o povo. Não é isso, vereador? Então houve o reconhecimento de que o projeto estava sobrecarregando a população. O consumidor, não é isso, vereador André? Eu acho isso, e eu acho que só Barueri agradece esse veto. Acho que até mandar para lá, para mandar eles botar uma moção de aplauso para a Câmara de Barretos, que acabou de destinar recurso do ISSQN para Barueri, porque a chance que a gente tinha de receber foi. Exatamente, eu acho que nós não podemos votar no veto. Nós temos que derrubar o veto, não é, vereador André? Porque nós estamos renunciando receita. Numa fase em que o município tem reclamado de arrecadação, nós vamos renunciar. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o veto do senhor prefeito municipal ao projeto de lei complementar 17/2010. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o veto. Na verdade, eu não me pronunciei. E é a maioria absoluta. Eu voto para a derrubada do veto. Bom, o senhor presidente está aqui, mas o meu voto é pela derrubada do veto. Eu gostaria que os senhores vereadores que votaram pela derrubada do veto ficassem em pé, por favor. Está 5-5. Eu voto pela manutenção do veto. Mantido o veto, encaminhado, senhor prefeito municipal. Eu também acho, mas... Não, mas eu estava do lado, eu estava participando da votação. Vamos continuar. Onde nós paramos, Ney? Hã? Esse é o da isenção. Isso. Projeto de lei complementar 01/2011, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivos na lei complementar 98/23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes,
Qual necessário para aprovação, maioria qualificada. Senhores vereadores, eu já gostaria de alertar que tem uma emenda do vereador Leandro Anastácio que pode ser considerada inconstitucional. Eu vou explicar o porquê. No projeto se diz R$ 1.020 com os reajustes. O vereador Leandro subiu para R$ 1.090, eu até entendo que devido ao salário mínimo ter aumentado, e mudou os fatores de reajuste. Isso pode ser reconhecido como inconstitucional por parte de vereador. E nós vamos estar prejudicando algumas famílias que dependem desse projeto para serem beneficiadas e do projeto de anistia. Tem prazo esse projeto? Por favor, senhor vereador. Eu vou solicitar a vista e pedir que encaminhe para o Departamento Jurídico. E também eu gostaria que encaminhasse ao Departamento Jurídico da Prefeitura, o setor, para que eles mandem também uma resposta sobre essa emenda específica do Leandro. Agora vamos, senhores vereadores, eu gostaria de pedir 1 segundo da atenção de vossas excelências. Está em votação o pedido do vereador Cipriano, do vereador... Pois não, vereador. É retroativo? Não. Não, porque pelo que entendi, pela conversa aí, eu tinha entendido que era retroativo, só isso. Senhores vereadores, está em votação o pedido do Cipriano, que está encaminhando ao setor jurídico, e o meu pedido está encaminhando a emenda ao setor da prefeitura. E eu peço que faça isso amanhã com a maior urgência, para que na próxima sessão nós já tenhamos a resposta desses 2 questionamentos. Senhores vereadores, eu acho que está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, vamos tentar nos guardar e resguardar em relação às emendas, em relação a essas votações, para que não aconteça o que aconteceu nesta casa hoje, em que emendas tiveram vetos, tiveram todas essas celeumas e acaba dando todo esse transtorno. Vamos nos cuidar mais quando tiver emendas, procurar se essas emendas podem ou não ser feitas por vereadores. Se não puder ser feita por vereadores, pedimos ao prefeito para que se ele possa encaminhar o projeto de acordo com a nossa emenda. Entendeu, vereador Paulo? Eu sei que Vossa Excelência te pediu vistas. Quem pediu primeiro? Pois não, o vereador Paulo Correia pediu primeiro. Pois não, vereador Leandro Anastácio. Qual que é o artigo, Leandro? Não, eu só gostaria de dizer Qual que é o Vossa artigo, Excelência está comungando com o meu pensamento de anos. Eu já tenho Que dito bom. isso, né? Porque o Vossa Excelência é o campeão de emenda dona nessa Neide? casa. Mas não inconstitucional. Campeão. Eu já havia dito isso para a diretora parlamentar e disse numa oportunidade para Vossa Excelência para reunir com os vereadores, e naquela época Vossa Excelência desprezou a minha opinião, e hoje nós passamos por essa situação. E agora Vossa Excelência, e eu fico feliz, que está reconhecendo que nós precisamos tomar cuidado com algumas Vamos posições. tomar cuidado com emendas e vamos fazer um combinado aqui entre nós, que se surgir alguma emenda de última hora, se pede vista do projeto e não vota projeto com emendas de última hora e encaminha essa emenda para o jurídico. Pela ordem, mas a Neire pode falar qual artigo que eu estou falando. Se seguir o regimento, toda a apresentação de emenda deveria voltar para a Comissão de Justiça e Redação o coisa. Sim, Neire. Ela precisa ser analisada para a Comissão de Justiça e Redação, é? Mas olha, vamos fazer um acordo. Olha, está faltando o vereador Kiko Miziara aqui. Mas olha, vamos fazer esse compromisso aqui com todos os vereadores, que de agora em diante, todas as emendas... Não está proibida emenda, vereador. Nós estamos falando sério aqui. Que de agora em diante, emendas que foram feitas, principalmente em projetos de autoria do prefeito municipal, certo? Que a gente submeta essa emenda ao jurídico para apreciar essa emenda, combinado? Não, jurídico da prefeitura. Porque é de lá que vem o veto. Microfone, ué. Senhor presidente, o senhor está brincando. Eu apresento a emenda, o legislativo, o senhor volta para o jurídico da prefeitura. Ou o senhor encaminha para a Comissão de Justiça da Casa, ou, e aí ainda é bem Só um instantinho, restrito, André, deixa ele para o terminar de falar, que eu jurídico já abro o seu da microfone. Casa. Mas não para o jurídico da prefeitura. Vocês concordam, então, que seja o jurídico da casa? O consultor geral?
Senhor presidente, várias vezes Tô tentando fazer um acordo aqui, gente. a comissão fez um parecer e depois a própria comissão mudou de acordo com o interesse. O Leandro Anastácio citou um projeto de incluir uma disciplina que do Reginaldo era constitucional, do Francisco era inconstitucional. Então, como que pode ser? Projeto igual, depois virou transversal para virar... Tá bom, vereador. Pela ordem, o Guilherme já tinha pedido antes, só um segundinho, professor. Não, eu sei que Vossa Excelência foi citado, já vou dar oportunidade para o senhor. Pois não, vereador Guilherme. Senhor presidente, a questão de enviar para o jurídico, eu acho totalmente errado, isso aí não tem nem que se discutir. Inclusive, tem projetos aqui que vêm da assessoria, da consultoria desta casa, pedindo informações ao executivo. Primeiro, se o executivo não concordar, ele que vete, e nós depois discutimos o veto aqui. Tem que parar com isso, pedir informação com o executivo. Aqui nós somos soberanos para fazer as leis. Nós decidimos. Inconstitucionais não. Qualquer outro... Não. A prefeitura não vai opinar se é inconstitucional, depois ela discute na justiça. Primeiro ela veta. Se ela não concordar, ela veta. Estou cansado de ver pedido da nossa assessoria, quero de conste em ata, que é para avisar a nossa consultoria geral, que não é para ficar pedido para a prefeitura. Se o poder é independente, não tem que intervir aqui. Então, nós somos soberanos. Primeiro ponto, nós somos soberanos. Se o prefeito não concordar, veta, e como hoje nós estamos discutindo aqui 3 vetos. E aí, cada um põe o seu parecer, discute se é constitucional, se não é, se tem decisões, se não tem, é outra história. E aí, se mesmo assim a gente derrubar o veto, ele que entre na justiça. Com relação a emendas dessa casa, devem ser voltadas à Comissão de Justiça. Tem 3 vereadores que têm a capacidade de estar fazendo o juízo para analisar a emenda, o projeto, e aí colocar, e o plenário derruba ou não a emenda. Tá bom. Acata ou derruba. Senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, de acordo... Pois não, senhor presidente, já pode falar que depois eu manifesto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que o vereador André, parasse de ficar citando esse tipo de coisa, porque cada projeto é um projeto diferente, certo? Não é o que ele está generalizando de uma maneira, até diria assim, sem conhecimento do que se passou. Então, se fosse analisar cada caso, vamos analisar cada caso, mas que não generalizasse assim dessa forma, porque eu me sinto ofendido, certo? Então, eu tenho todo o respeito de Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência também me respeite. André, certo? eu peço Agora, que esse assunto coisa. específico, que Vossa Excelência já deu também, né, André? Agora, outra Mesmo coisa, porque voltou o projeto, já resolveu, Francisco já tornou constitucional, já resolveu. senhor presidente, agora eu queria me manifestar sobre o caso agora em apreço. E eu concordo com o que o vereador Guilherme está falando. Realmente, o legislativo é independente, né? E quem tem que apreciar o projeto de lei ou emenda, se for o caso, tem que ser a Comissão de Justiça e Redação. Essa é a missão dela, né? E se ela sentir necessidade, que ela peça o parecer do consultor jurídico. Mas esse parecer também não vincula Vossa Excelência acha a melhor proposta? Comissão de Justiça? Então, olha, todas as emendas colocadas de última hora será pedido vista do projeto encaminhado à Comissão de Justiça, ver se a emenda é constitucional. De acordo com o artigo 85. Pois não, senhor vereador. Só para esclarecer, o vereador Reginaldo tem o maior respeito por Vossa Excelência, mas que no caso dos 2 projetos, a única coisa que mudou foi o nome da disciplina. Vereador, nós acabamos de dizer isso que já está bom, já falamos disso mais de 2.000 vezes. Não, sim, mas todo fala assim, não, o vereador está errado. Eu só quero deixar claro que foi uma incoerência da casa. E isso eu sempre vou dizer porque foi. Tá bom. Senhores vereadores, eu vou colocar em votação, então, que fique constado. Atenção, senhores vereadores, atenção. Eu vou colocar em votação que não se apresente, que não se vote projetos mais com emendas feitas de última hora, que seja encaminhada à Comissão de Justiça. Os favoráveis permaneçam como estão. Qualquer emenda no projeto, qualquer emenda, O executivo que precisa ser votado, o vereador tiver que apresentar... vai esperar uma semana de prazo. Então, analisa Vossa Excelência. Nós não vamos votar aqui emendas que possam prejudicar o projeto, que possa ser vetado. Tem hora que é melhor você dar um passo para trás para dar 2 para frente.
Vocês vão quebrar a cara. Já deu 3 vetos só hoje. 3 vetos só hoje. Mas depende. Pois não, vereador. Qual vereador? Obrigado. Ainda bem. Não, senhor presidente, só para orientar a Vossa Excelência com relação ao projeto de urgência. Para amanhã depois o senhor não ter que rasgar a palavra que o senhor está dizendo agora. Eu não rasgo palavra. Não, depois vai ficar ruim. Chegar a Se vem com emenda de urgência, se chegar a projeto aqui, 7 horas, chegar projetos aqui na casa e vereador parar a sessão, igual já aconteceu nessa casa, para fazer emendas para colocar no projeto. Aí o senhor vai dar uma semana de prazo para a comissão manifestar na emenda, é isso? Não, vereador, quantas vezes nós suspendemos trabalho para Nery sair fazendo emenda e a emenda foi constitucional? Isso não vai acontecer mais, nós vamos apreciar essa emenda. Então nós não iremos apreciar. Vossa Agora é o Excelência seguinte, encaminhará o projeto deixa eu pra explicar, comissão. se a emenda for feita diante do projeto estando em tramitação na casa, se o projeto chegou na sexta-feira e deu tempo dessa emenda ser apresentada aos senhores vereadores até antes da sessão, até as 15 horas, né, Nery, que é o horário da sessão, eu acho que aí tudo bem, dá para ser encaminhado para a Comissão de Justiça e ser apreciado, se for com urgência. O que eu estou dizendo são emendas que são feitas na hora da sessão. votação. Tá Na bom, hora senhor da presidente. sessão. Pode colocar em votação, então, a proposta. Na hora da sessão. A gente suspende sessão. Quantas vezes aconteceu isso? Suspender sessão para fazer emenda na hora da sessão, sem poder ter fundamento, sem ter vazamento. Vossa Excelência, o plenário é soberano. Eu estou pondo um posicionamento. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu acho que isso aí ou deveria ser um projeto de resolução ou um projeto de emenda ao regimento interno. Não uma decisão que agora resolveu e a gente vai colocar em decisão sem ninguém discutir. Eu acho que não tem amparo legal nenhum no regimento. Isso se for para fazer uma emenda regimental. Não uma decisão à 1h30 da manhã porque está nervoso, porque aconteceu uma série de tumulto na sessão da Câmara. Falta bom senso, senhor presidente. Dídio. Vamos continuar a sessão. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2011, de autoria do vereador Reginaldo da Silva, que concede título cidadão honorário de Barretos ao Dr. Carlos Alberto Louveira. Código necessário para aprovação, maioria qualificada 2/3 dos membros da Casa, com vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. O vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano não se manifestou com parecer, mas irá se manifestar verbalmente. Pode deixar? Pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer pela tramitação. O vereador Dr. Francisco solicita dispensa da leitura do parecer. Está no regimento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Atenção, senhores vereadores. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A matéria constará da ordem da próxima sessão para ser apreciada em segunda discussão. Acabou, Ney. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria sem destaque. Os favoráveis permanecem... Sem votação, não tem jeito. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a votação dos projetos com englobamento e permanecendo da matéria. Nada mais havendo a tratar, declara encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite. Acho que ficou...